Oi, pessoal, sejam bem-vindos a esse processo de detoxificação. Vocês vão entender como é que vocês irão realizar esses protocolos para a retirada das toxinas, de metais tóxicos, de vermes e de todas as substâncias que são estranhas à nossa natureza, que vão provocar doenças, mal-estar e processos no nosso dia a dia que causam desconfortos à nossa saúde. E o objetivo de todo esse processo que vocês irão passar para os pacientes é justamente preparar o organismo para essa etapa inicial de retirada de toxinas para o alcance da saúde. Então, retirar essas toxinas vai inicialmente promover uma saúde para regenerar os tecidos do intestino e o funcionamento dos órgãos que nós vamos promover essa eliminação de cálculos, de vermes e de todos os elementos estranhos. E a partir desta etapa, nós iniciaremos a suplementação, que vem logo após o detox. Nós eliminamos toxinas através das fezes, da urina, da respiração e do suor. Então, quando nós realizamos essa retirada e potencializamos, nós iremos sentir uma sensação de bem-estar. E isso deve acontecer de uma maneira mais efetiva, principalmente devido à exposição que nós temos nos dias de hoje, devido ao constante processo de industrialização. Cada vez mais a industrialização ela transforma os alimentos em produtos alimentares, na verdade. Os alimentos naturais cada dia mais estão sendo retirados da nossa mesa e isso está acarretando em doenças. Então, o objetivo em relação aos pacientes é promover uma limpeza, primeiro, do intestino, que é importante para o processo de absorção dos suplementos que nós vamos ter que fazer de acordo com as estratégias individualizadas de cada paciente. Então, se a gente não tem um intestino, um estômago que absorve bem esses suplementos, essas vitaminas e minerais, nós não vamos ter efetividade no tratamento. E aí, esta primeira etapa de retirada dos parasitas que também atrapalham mudanças no metabolismo e até no processo de mudança alimentar. Os metais e outras substâncias estranhas também atrapalham o funcionamento dos hormônios nas nossas células. Tem receptores específicos para hormônios e esses hormônios eles são atrapalhados pelos metais e por substâncias estranhas. Então, retirar esse lixo do organismo, o excesso de lixo, fazer uma faxina é essencial para o sucesso no tratamento e na regeneração e na prevenção da saúde, de uma maneira geral. Então, a importância da detoxificação, vocês podem ver no material que tem exemplificando aqui ao que nós somos expostos, são os metais, os parasitas, as bactérias maléficas, porque o intestino também tem essa competição entre as bactérias maléficas e benéficas. A nossa alimentação ela vai induzir o surgimento de bactérias maléficas, dependendo se a alimentação for boa, tem bactérias boas, e se a alimentação for ruim, teremos bactérias ruins. Então, a detoxificação nós vamos fazer 4 detox, né? Podemos chamar de detox. O detox do intestino, que é a limpeza, o processo de facilitação do trânsito intestinal, retirada de incrustações fecais e nós vamos colocar os probióticos. Além disso, faremos a dieta de limpeza do fígado, que será fígado e vesícula, retirada de gorduras, de cálculos da vesícula. É um protocolo que iremos realizar na primeira semana. É importante a gente saber que toda a orientação da alimentação é importante ser seguida
para o sucesso desta limpeza aqui, que é a desintoxicação do fígado. A gente vai precisar de expelir cálculos, dependendo se a pessoa tiver cálculos na vesícula, gordura no fígado também. E se o intestino estiver com o trânsito dificultado, de acordo com os alimentos que nós iremos consumir, então nós iremos também ter a dificuldade em colocar para fora essas substâncias estranhas, esses cálculos e os excessos, né, de sujeira da vesícula. Já para o início da limpeza dos vermes, essa limpeza deve acontecer na lua nova, para atingirmos o ciclo reprodutivo dos parasitas, que vai terminar na lua cheia. É onde os parasitas se reproduzem mais. Então, o que nós não devemos consumir de maneira alguma durante o processo de detoxificação, tanto o detox, esses 14 dias que nós vamos realizar o detox, como também para toda a vida. Nós temos que eliminar esses alimentos que prejudicam a nossa saúde, que atrapalham o funcionamento do metabolismo, da bioquímica e provoca, né, o surgimento das doenças. O que não devemos consumir, principalmente na semana inicial, nós temos que fazer uma breve restrição da ingestão de carnes de qualquer tipo, feijões, lentilhas, grão de bico, milho ou outras leguminosas. Apenas durante essa semana, ou quem conseguir, né, prolongar essa restrição para a segunda semana, que é a limpeza dos vermes, seria o ideal devido à preferência dos vermes por esses alimentos também. Seria mais efetiva a limpeza dos vermes se não ingerirmos esses alimentos, a proteína animal e a proteína vegetal, que são as leguminosas e as carnes. Retirar também os laticínios, queijos, leite, iogurte, que também atrapalha muito a digestão ou promove reações na maioria das pessoas, então é melhor retirar, até porque o leite ele não é um leite natural. O leite que nós encontramos é industrializado, tem processamentos que transformam o alimento em um produto alimentício, né? Industrializados todos, né? Biscoito, massas, qualquer produto alimentar feito de farinha, macarrões, como tem aqui nas imagens. Retirar glutamato monossódico, que é aquele sal, que é o realçador de sabor dos temperos artificiais. Sal refinado, que é o sal branco, né? Usar o sal integral, que é o mais saudável, que é rico em minerais, que é o sal marinho integral, o sal de Mossoró, a flor de sal, tem essas opções. Açúcar, agrotóxicos, transgênicos, evitar o quanto puder alimentos com agrotóxicos. Não é, nem sempre é possível, mas é o ideal. Ingredientes artificializados e derivados dos alimentos com corantes, com conservantes, os embutidos, todos os que são artificiais, não comer frituras, gorduras trans, alimentos quentes ou ácidos. Quando em contato com recipientes plásticos, também a gente vai ter uma ingestão aí de substâncias bem tóxicas, que são os bisfenóis, que atrapalham também lá a ligação dos hormônios. Eles competem com os nossos hormônios e vão causando desequilíbrios, e até assim nas mulheres, a questão da predominância estrogênica e de outros problemas. Bebidas alcoólicas que eu coloquei aqui, mas vocês já sabem também que não podem. E aí a recomendação de manter esse hábito de retirar esses alimentos da mesa de vocês, porque eles adoecem. O ponto inicial de tratamento da saúde é retirar os alimentos que provocam malefícios e, e a próxima etapa é o processo de retirada desses alimentos que estão aí armazenados, que estão presos, né, no nosso organismo. Então, o que é que vamos consumir nessa etapa de limpeza? Na primeira semana, que é na segunda-feira, nós vamos fazer a alimentação
nutricionalmente densa, de segunda a sexta, para o preparo da limpeza do fígado e vesícula, que vai ser sábado e domingo. Pela manhã, você pode ingerir suco verde para eliminar mais toxinas e garantir a nutrição, né, no de jejum, que é quando ao acordar. Pode acrescentar pequenos grãos germinados, como chia e linhaça. Procure tomar mais líquidos e evite os sólidos para facilitar aquele processo de trânsito intestinal e limpeza das incrustações fecais. Eles são incrustações que podem ficar coladas na parede do intestino e atrapalha o processo também de retirada de muco. O muco ele vai se acumular na parede intestinal e pode acumular toxinas, vermes e substâncias tóxicas que atrapalham até a absorção intestinal também. Água com limão, que também vai alcalinizar. Frutas devem ser a complementação da alimentação e não podem ultrapassar 20%. 5 porções de frutas, que são 5 xícaras de frutas por dia, já é o suficiente para não causar picos de glicose, principalmente quem tem já uma resistência à insulina ou é diabético. Não devemos gerar picos de glicose para não gerar picos de insulina também e provocar uma descompensação na produção de insulina. Água de qualidade, que significa não ser água da torneira. A água da torneira ela contém alguns halogênios que são o flúor, o cloro, que atrapalha as glândulas da tireoide, da glândula pineal e também são tóxicas, né, para o organismo de uma maneira geral. Então, água do filtro de barro, água filtrada em filtros especiais seriam mais ideais. A quantidade, o ideal é para cada 30 quilos de peso corpóreo beber 1 litro de água. Então, se você pesa 60 quilos, 2 litros por dia. Um segredo assim para a ingestão desses líquidos de uma maneira mais efetiva ao longo do dia é tomar pequenas doses, pequenos goles de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, ao longo do dia e distribuindo assim que possível, quando puder, né, a ingestão desses líquidos, essa água de qualidade. O nosso corpo tem 70% dessa substância, então ela é muito importante para os processos de metabolismo e o funcionamento do nosso corpo. Outras opções, para quem gosta, tem a quinoa, amaranto, paniço, trigo sarraceno, ou caso vocês não queiram, também tem a escolha do arroz integral germinado. Tem um processo de germinação no livro que tem algumas receitas que vocês podem acompanhar e alguns processos que facilitam o dia a dia no detox. Alho, cebola, ervas, azeite de boa qualidade, que significa um azeite abaixo de 0,5 de acidez. Quanto menor, melhor. Mas também quanto menor, mais caro. Abaixo de 0,5 já é o suficiente. Já é o adequado. O sal integral, como eu falei. E outros condimentos naturais são permitidos e são até recomendados, como orégano, manjericão, pimentas, páprica, mostarda, açafrão. Esses alimentos eles são antioxidantes. Então, na alimentação, principalmente na alimentação detox, eles vão fazendo um ajuste do processo de oxidação, caso o organismo esteja oxidado, e na maioria das pessoas sempre está. Fermentar os vegetais também é importante para o enriquecimento da flora intestinal. Além dos alimentos naturais que fortalecem esse sistema da microbiota intestinal, fermentar vegetais enriquece muito mais. E preferir alimentos orgânicos. Essa escolha nem sempre é possível, mas aqui tem alguns exemplos dos alimentos que são permitidos, que são indicados. E a principal alimentação
no processo de limpeza do organismo será essa alimentação detox, que vocês irão fazer na hora do almoço. Irão fazer alimentação ou liquidificar tudo isso. Um tipo de verdura, que são as folhas, o talo pequeno de salsão. Caso não consiga tomar o salsão, tente colocar pedaços bem pequenos. Tomar um suco de limão, uma raiz cozida. A única coisa que vai ser cozida nessa alimentação é a raiz. Por exemplo, a mandioca, o cará, o inhame, essas são cozidas. O que pode ser cru é a cenoura e a beterraba, mas também, se tiver preferir também que seja cozida, pode também. Uma erva, um pedaço de legume, um pedaço de gengibre ou canela, mostarda ou urucum. Uma colher de sobremesa de açafrão. O açafrão é um potente antioxidante e sempre é recomendado, principalmente nessa alimentação detox. E duas frutas, né? A maçã verde, pera, laranja. A laranja é importante também com bagaço para facilitar o peristaltismo, que é o movimento do intestino. O movimento para a formação do bolo fecal no intestino. A laranja com a entrecasca branca facilita esse processo, promove, né, uma melhor movimentação intestinal. O abacaxi, o melão e o mamão. Açaí só se for aquele que é congelado que não tem aditivos. Estão aqui alguns exemplos de alimentos para escolha durante os primeiros dias de preparo, né, para a limpeza. As folhas, os temperos, as raízes, o sal, a cúrcuma, limão e tudo o que foi explicado para vocês. Quando a pessoa está abaixo do peso, precisa fazer algum detox, ainda é permitido tomar o whey protein, que é a proteína. Então, se a pessoa notar que tem a tendência a ficar abaixo do peso, né? Essas pessoas, ou magras ou muito magras, é recomendado ainda a utilização do whey. E as outras pessoas, né? O que é previsto é o emagrecimento entre 4, 5 quilos, dependendo de cada pessoa também, dependendo do inchaço, do muco que a pessoa tenha. Sempre há um emagrecimento em torno de 4, às vezes 8 quilos, mas a maioria das vezes 4 quilos. E ao longo dos 30 dias, caso vocês mantenham, né, essa alimentação após os 15 dias de detox, a pessoa pode emagrecer acima de 10 quilos, devido à quantidade de toxinas, de muco, de inchaço que um organismo pode ter. O detox do fígado é importante. Junto com essa alimentação, que é a alimentação do almoço, as outras alimentações vocês podem variar de acordo com o que foi exposto. E para o detox do fígado e vesícula, vocês vão ingerir de segunda a sábado, junto com a mudança alimentar, os chás de boldo e alcachofra, que promovem a limpeza, e também vocês vão tomar um epoclé por dia, antes da principal refeição. Ácido málico. Vocês podem ingerir o ácido málico manipulado, que vocês vão pedir para manipular nas farmácias de manipulação. É o mais prático, porque vocês vão diluir em 200 ml de água e fazer a ingestão ao longo do dia, durante 3 vezes ao dia, né? O vinagre de maçã, se vocês escolherem por essa opção, né? Vocês vão diluir 90 ml de vinagre de maçã e completar para 1 litro de água. É uma escolha que vocês até podem fazer para 900 ml e dividir em 3 partes e tomar ao longo do dia. E também tem o suco de maçã concentrado, e esse suco ele tem que estar muito concentrado, quase não ter água e ter muito suco. E também ao longo do dia. Para o processo de limpeza do fígado, a limpeza hepática, né, deve-se reduzir gordura, até mesmo saudáveis.
Como ingerir o ácido málico? Aqui tem as recomendações que até facilitam para quando vocês forem pedir na farmácia de manipulação o ácido málico. Manipular 18 sachês, que vai ser o suficiente para todo o processo de limpeza, e tomar diluído em um copo de água durante os 5 dias, no café da manhã, no almoço e no jantar. E no sábado vocês vão tomar os 3 sachês pela manhã. Então vocês vão tomar tudo de uma vez. Seja o ácido málico, seja o litro de vinagre ou o suco de maçã. Após os 5 dias de limpeza intestinal, que é a mudança na alimentação, inicia-se a fase 2, que é onde vai entrar o sal amargo. Vocês vão encontrar nas farmácias com o nome sal amargo ou sal de Epsom, mas comumente, a maioria das vezes, eu encontrei como sal amargo. Então, a fase 2, nós vamos fazer a alimentação, vai até as 14 horas. Então, terminando a preparação da fase 1, no sexto dia, no sábado, às 12 horas, almoço coisas leves e inicie a fase 2, que vai das 14 horas até as 22 horas. No sábado, vocês vão, após o almoço do sexto dia, entrar em jejum às 14 horas. Então, vocês devem se preparar. A alimentação ela deve ser nutricionalmente densa, porque vocês vão entrar em jejum às 14 horas e só vão retornar à alimentação no outro dia. Então, vocês podem beber água, vocês estão liberados para beber água. Os diabéticos, eles podem comer uma maçã de hora em hora, apenas os diabéticos. E nessa fase, tudo precisa de muita atenção, porque vai ser o processo de retirada de cálculos. Quem tem cálculos na vesícula, que conseguiu já confirmar que tem a presença dos cálculos, nós temos que ter muita atenção nessas etapas, porque nós vamos fazer a retirada desses cálculos e colocar para fora nessa etapa. 15 gramas é correspondente a uma colher de sopa cheia. Então, aqui é só uma atenção para quando vocês forem diluir o sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Vocês vão tomar às 18 horas a primeira dose de sal amargo, que é o purgativo, o laxante natural, e dissolver de 180 a 250 ml de água morna. Essa é a pior etapa, porque o sal amargo é bem amargo. Vocês têm que fazer um esforço e tomar, porque é ele que vai promover a expulsão dessas toxinas, desses cálculos e da gordura, né? Da lama hepática, que se chama também. Às 20 horas, vocês vão tomar a dose de sal amargo, que é a segunda dose, né? De 180 a 250 também, da mesma forma que vocês tomaram a primeira dose. Vão massagear a barriga levemente para ajudar no funcionamento intestinal. E aí vocês já vão sentir a necessidade de ir ao banheiro. O sal amargo ele vai promover esse processo de expulsão, né, um laxante natural, e a partir daí já vai ser comum e nós vamos precisar também limpar o intestino para a retirada das toxinas do fígado. A fase 3 é preparando para a limpeza. Então, é aqui que vai acontecer a limpeza propriamente dita. A junção desses ingredientes vai ser importante para promover a abertura dos ductos biliares, vai promover a liberação também, né, com a ajuda do sal amargo, e o amolecimento dos cálculos. Então, às 21 horas e 45 minutos, vocês têm que preparar o suco de limão com o suco de laranja, preferencialmente com a entrecasca branca, e vai misturar numa vasilha com o suco de laranja e o azeite. Laranja, limão e azeite. Os 120 ml de azeite vocês vão misturar e chacoalhar para fazer uma emulsão desses 3 ingredientes.
Agite a vasilha, ou pode ser também uma garrafa, caso vocês tenham garrafa. Eu até prefiro. E agite bastante para promover essa emoção. Espere chegar às 22 horas e dirija-se ao quarto com a vasilha contendo suco de laranja, limão e azeite. Às 22 horas, fique em pé ao lado da cama e tome todo o conteúdo. Vocês devem tomar tudo de uma vez. O suco de laranja, limão e azeite, sem interrupções preferencialmente. E vocês já irão se deitar. Após o suco, imediatamente vocês vão se deitar na cama, virando-se para a direita, flexionando os joelhos. Deve ser um momento de repouso. É ali que essas substâncias vão agir para fazer a retirada, né, a retirada dos cálculos, de sujeira da vesícula, sujeira hepática. E vocês não vão conversar, fique sem falar durante pelo menos 20 minutos. Aí vai acontecer a limpeza propriamente dita a partir desse horário. A eliminação dos resíduos da vesícula acontece no domingo, se haverá a expulsão da lama hepática e dos cálculos. Então, nessas imagens que vocês possuem no material, vocês estão vendo cálculos, lama hepática. As pessoas colocam a peneira entre a tampa e o sanitário para justamente colher os cálculos. E aí, com a ajuda da peneira, vocês vão observar o que saiu. Pode sair cálculo, pode sair esse aglomerado de sujeira, e o que pode acontecer são também esses aglomerados de sujeira hepática ou sujeira da vesícula biliar, que também vai proporcionar um adoecimento, né? Se tem a expulsão de cálculo, significa que a saúde já não estava indo bem. É acúmulo de toxinas, de metabolismo inadequado, né, que acontece na vesícula. A expulsão de sujeira ou de cálculo significa um alívio para a pessoa sente um alívio, e a retirada de gordura também. Então, ao longo da vida é importante manter os bons hábitos alimentares ou até fazer essa retirada justamente para a manutenção da saúde, a manutenção e a prevenção. O sétimo dia, que é esse dia, né, nós vamos ver a eliminação desses cálculos. Quando for ao banheiro, colocar a peneira entre a tampa e o vaso para colher as pedras vesiculares. Essa fase é importante pois permite a total limpeza do intestino, que não pode ficar com os cálculos hepáticos em sua extensão. Então, tomar a terceira e a quarta dose do laxante natural, que é o sal amargo, né, o sulfato de magnésio, garante a expulsão desses cálculos ao longo do intestino. Nós não podemos ter cálculos após essa retirada da vesícula, cálculos ao longo do intestino. Então, vai ser importante tomar a terceira e a quarta dose do sal amargo. Siga corretamente os seguintes passos. Às 6 horas, ao acordar, no domingo, beba um copo grande de água morna. Às 6h15, 15 minutos depois, a terceira dose de sal amargo. Às 8 horas, a quarta dose de sal amargo. Às 10 horas, um copo de suco de fruta fresca. Às 10h30 para 11 horas, coma 1 ou 2 pedaços de fruta fresca. E às 12 horas, que será o almoço, coma fruta, verdura e legume nesta ordem e sem excesso. O organismo ele tem que voltar a funcionar aos poucos e deve absorver alimentos de qualidade. A gente finaliza aqui a detoxificação hepática. Tem as recomendações para manipulação aqui, que é o resumo do preparo para detoxificação hepática. E caso ocorra a eliminação de cálculos, que vocês observem algum tipo de cálculo sendo eliminado, vocês podem enviar a amostra para o laboratório e o laboratório vai fazer a análise da composição. E aí é importante também
reforçar que a gente não vai ter certeza, caso não tenha o exame prévio, né, de que seja cálculo ou não. O cálculo, quando ele é expulso por esse protocolo, ele fica mais amolecido. E além disso, além dos cálculos, também pode sair esse aglomerado assim, de toxinas que essa mistura proporciona a expulsão, né, e a compactação desses elementos tóxicos. E outro ponto importante muitas pessoas têm dúvida é se vocês irão fazer a alimentação no dia anterior até as 14 horas. Mas caso vocês não consigam até as 14 horas e necessitem fazer 2 horas depois, 3 horas depois, vocês podem fazer o cálculo acrescentando a mesma distância de horários entre um dia e outro. Então, se vocês pararam de comer às 14 horas do dia anterior e às 6 horas ao acordar, vocês, no domingo, né? Vocês terão que acordar às 6 horas, a 14 horas para 6 horas, vocês calculam essa diferença de tempos e acrescentam. De 6 horas até 6h15, de 8 horas até 10 horas. Se vocês voltarem aí, acordarem às 10 horas, vocês iniciam com a água morna às 10 horas, e depois 10h15, e 2 horas depois faz a quarta dose de sal amargo e assim sucessivamente. Vocês podem também adequar esses horários para a realidade de vocês. O detox dos rins funciona da mesma forma que o detox do intestino e fígado. Vamos acrescentar, junto à alimentação, um chá, que é esse preparo dos chás. Caso você tenha cálculo e queira já fazer o protocolo da limpeza dos rins junto com todos os protocolos, ou também, se preferir, pode fazer a limpeza dos rins no próximo mês. As recomendações para a limpeza dos rins é a ingestão de líquido, que também ela deve ser bem aumentada. Jamais tomar suco industrializados, porque a gente tem que promover a limpeza dos rins e o líquido vai lavar todo o aparelho urinário. E é preciso beber uma grande quantidade de líquidos, os líquidos que já foram explicados até no detox intestinal. E além dos sucos, nós vamos tomar 1,5 litro de chá durante o dia. Juntar esses chás, né, em caso de produtos naturais, vocês irão encontrar, mas caso não encontrem, o chá de quebra-pedra vai ser obrigatório. Pode encontrar a folha de abacate, não encontrar a uva urse, que é mais, realmente, a uva urse é mais difícil de encontrar. Cabelo de milho, mas se faltar cabelo de milho e tiver uva urse, folha de abacate e quebra-pedra, também vai funcionar. O que não pode faltar é o quebra-pedra. E aqui é o preparo do chá. Aqueça 1,5 litro de água até quase alcançar a fervura, e despeje 4 colheres de sopa destas ervas em partes iguais. 4 colheres de sopa em partes iguais. Abaixe o fogo ao mínimo, deixando borbulhar suavemente. Vocês não vão ferver a água quando vocês forem colocar os chás. Vocês vão quase alcançar a fervura, conforme essa recomendação. Ao encerrar essa etapa de limpeza intestinal, hepática e renal, na próxima segunda-feira, na segunda-feira seguinte, nós vamos iniciar a limpeza dos vermes e dos metais tóxicos. É uma limpeza mais simples de metais e de vermes. Há protocolos mais eficientes, mais eficazes, mas eles são mais trabalhosos e sempre vai demandar mais esforço de vocês. E aí, por isso que aqui está mais simplificado, vai promover sim a limpeza de metais e de vermes, mas há protocolos que são mais eficazes.
eu não trouxe para o material porque não tinha como passar dias de jejum ou mudar radicalmente a alimentação por vários dias. Então, esse já é o suficiente. Nós vamos fazer o detox dos metais e vamos precisar de coentro, clorela e zeólita. Caso não encontre zeólita, o coentro e a clorela já é suficiente. O detox de parasitas são os vermífugos, que aí eu coloquei vermífugos e mudança alimentar. E fortalecer também a microbiota intestinal após a limpeza hepática, que são com os fermentados, prebióticos e probióticos que também podem ser manipulados. Para o detox dos metais e dos vermes também, nós vamos dar continuidade à alimentação sem açúcar, amido e, se possível, também proteína animal. Isso é importante para a retirada dos parasitas, mas caso não seja possível, né? Se vocês não conseguirem dar continuidade a essa dieta por 2 semanas, nós teremos a utilização de vermífugos também que serão eficazes. Então, a maneira de retirar os metais do organismo são por 3 agentes que são quelantes de metais. O coentro, que é uma erva medicinal com diversos benefícios, eles são quelantes. Eles removem os metais do sistema nervoso, do tecido neurológico e depositam no colo do intestino. E, em conjunto com essa ação do coentro, nós utilizaremos a clorela, que também tem um efeito quelante, vai retirar esses metais que estão no intestino e vai expulsar através das fezes. Além disso, a clorela também vai auxiliar na nutrição. É rica em aminoácidos, em vitaminas e minerais. A zeólita, se possível, que é importante, né, que seja obtida a zeólita, mas caso vocês também não consigam, o coentro e a clorela já vai ser suficiente também. Vocês podem fazer a utilização em outros meses e deixar também esses ingredientes aí ao longo, né, da alimentação de vocês, da nutrição. A utilização da zeólita, ela pode ser feita, administrada em doses de 2,5 gramas ou mais, de acordo com o nível de intoxicação, mas não excedendo 10 gramas por dia. E sempre acompanhada do extrato de coentro e da clorela. Ou tem também essa receita de peste de coentro que tem já nesse material de vocês, porque além desse material tem o outro que tem receitas, mas esse peste ele já vai contemplar o coentro e vocês podem adicionar também o orégano, que é importante para a retirada de parasitas e outras substâncias que eu vou explicar mais à frente. E aqui está a receita que facilita mais, né, a ingestão do coentro. Para o detox dos parasitas, tem a opção do vermífugo, que pode ser feita pelo mebendazol, como tem aqui descrito. Vocês podem comprar na farmácia. Ele é um medicamento de venda livre, não tem restrição. Mas caso vocês não queiram utilizar, né, porque esse medicamento eles promovem a paralisação do verme. E temos a opção dos vermífugos naturais, que são as ervas, 2 cápsulas de folha de oliveira imediatamente antes das principais refeições. E também tem essa demonstração, o orégano também, vocês podem inserir até naquele peste de coentro, porque eles têm uma ação de retirada de bactérias ruins e de fungos também, que é conhecido como SIBO, que é o excesso da presença de fungos no intestino, que não é normal. Tem até exames
detecção que é pesquisa de fungos nas fezes, mas são estratégias, né, que podemos inserir na nossa dieta para evitar esses problemas. O vermífugo natural a partir de alimentos, temos esses exemplos: semente de abóbora, semente de mamão, semente de melancia são excelentes vermífugos. Melancia e cenoura, se preferir, pode fazer um suco com as sementes e juntar esses ingredientes ao longo da semana, ao longo das semanas. Alho, óleo de coco, abacaxi e hortelã da folha miúda também são bons vermífugos. E aí a sugestão é vocês utilizarem esses alimentos de acordo com a preferência de vocês. Em saladas, em sucos ou em alguma combinação que vocês preferirem. E tem o vermífugo natural, que tem um acesso mais dificultado, que é baseado nos protocolos de tratamento de Uda Clark. Foi a doutora Uda Clark que se aprofundou nos estudos com os parasitas e existe uma tintura que é uma junção de nogueira, absinto e gravinho. Essa combinação ela é eficaz também na retirada dos vermes. E aí não é fácil encontrar em farmácias, provavelmente vocês vão encontrar em sites. E a utilização é em torno de 50 a 60 dias, conforme as recomendações. Quando vocês comprarem, vocês vão receber e vocês vão diluir as gotas em água. Os probióticos para o intestino, eles vão fortalecer a flora intestinal e vão também promover um detox, visto que as bactérias boas, que são os probióticos e prebióticos também, que vão trabalhar em conjunto para o equilíbrio da flora intestinal, eles vão auxiliar na saúde intestinal, promovendo a predominância das bactérias boas e a eliminação de bactérias ruins, leveduras e outras toxinas que fazem mal à saúde do intestino. Então aqui nós temos como é que a gente vai fazer a ingestão desses prebióticos. Tem uma fórmula que vocês podem solicitar numa farmácia de manipulação, enviar esses lactobacilos, né, para manipular, lactobacilos e também os prebióticos, e tomar uma dose ao deitar de 30 a 60 dias em cápsula com liberação entérica. Além disso, né, caso vocês não queiram manipular, vocês podem ingerir alimentos fermentados, como kefir, e eles também possuem, esses alimentos fermentados, eles possuem enzimas também e prebióticos que vai enriquecer também a flora intestinal. É importante a utilização dos fermentados ao longo da vida para justamente o enriquecimento da flora intestinal e uma melhor saúde de uma maneira geral, saúde até neurológica, né, do sistema nervoso e toda a saúde do organismo, né, que começa pelo intestino. E sempre nas fotos vocês vão visualizar as demonstrações das opções. Aqui temos alguns fermentados, alguns alimentos que estão sendo demonstrados, né? Os brotos também são importantes, são fontes de prebióticos e também de vitaminas e minerais, e são potencializados também esses nutrientes. Então aqui nós temos um resumo, caso vocês queiram escolher um dos detox ou todos. Caso vocês escolham o detox do intestino, é a alimentação mais os probióticos. O detox do fígado vai ser o ácido málico, que vocês vão encontrar também, podem manipular ou encontrar no suco de maçã ou no vinagre de maçã. E o sulfato de magnésio, azeite de oliva e o suco de limão e laranja. O detox renal são os chás específicos para a limpeza renal. O detox dos metais, que será o coentro, a clorela e a zeólita. E o detox de parasitas,
que são os vermífugos apresentados. Lembrando que o detox dos parasitas é um detox mais que tem diversos protocolos e que vocês podem, se quiserem, depois aprofundar nesse processo de desparasitação mais profunda e até de retirada de vermes maiores. E isso vai acontecer ao longo da vida de vocês. Podem repetir também esse protocolo de 6 em 6 meses, é importante. E vai ser importante até na prevenção de doenças e manutenção da saúde. E aqui é a demonstração de um organograma que resume todo o processo de detox. O detox intestinal, hepático, renal e de metais, também de parasitas, né? Então, na segunda-feira até a sexta-feira, tudo se repete, né? Uma alimentação detox, que foi demonstrada, os chás específicos para cada tipo de limpeza que vocês escolherem, e o ácido málico, que é para a limpeza do fígado. E isso de segunda a sexta. Logo após, no sábado, também tudo o que nós vimos, né? E acompanhamos aqui, vai ter nessa sequência a alimentação que não contenha gordura para a limpeza hepática, os chás, o ácido málico, conforme todos os dias, e o que muda aqui é a ingestão do laxante natural, né? E é permitido água, o laxante natural e quando a gente ingere o suco de laranja com azeite e limão. E deitar para o lado direito. Após isso, nós visualizamos o domingo, que é o 7º dia, onde temos a ingestão novamente dos laxantes e o retorno à alimentação. Tudo isso foi demonstrado, né? Foi explicado, mas aqui é um resumo e logo após tem a limpeza dos metais e vermes para finalizar, com a reeducação alimentar, os prebióticos e a finalização do processo de intensificação de detoxificação natural que nós possuímos, né? E após essa etapa, é importante seguirmos toda a reeducação alimentar, né? A mudança alimentar, o estilo de vida livres de alimentos industrializados, de alimentos que prejudicam a saúde do nosso organismo. Seguir com o estilo de vida sempre alinhado com a saúde, repetir detox de 6 a 6 meses, também é importante para a manutenção e sempre estar retirando essas toxinas do organismo. Além disso, é uma etapa importante para a absorção da suplementação, que é um processo de tratamento individualizado, de acordo com o que cada organismo necessita, nós vamos suplementar e preparamos o organismo para essa próxima etapa. Espero que vocês tenham sucesso nesta etapa inicial do tratamento de vocês. Lembrem-se de comer bem os alimentos que são permitidos e qualquer dúvida eu estou à disposição.